Bom, pessoal, existem várias espécies de papagaios. Existem 350 espécies de papagaios. Só no Brasil existe 13 espécies. Essa espécie de papagaio é o papagaio charão. Esse papagaio é verde, possui detalhes em vermelho ao redor dos olhos e nas asas. Nos machos, a máscara vermelha é pouco maior. Eles aparecem até super-heróis. Veteriano, o papagaio charão come mais de 90 plantas diferentes. Eles adoram folhas, frutos, flores, sementes, principalmente o pião das acautas. De fato, eles gostam tanto de pinhão que todos os anos voam em bandos de milhares de individuais para a cidade de Santa Catarina, que tem mais araucarias. Por isso são considerados os únicos papagaios migratórios do Brasil. Inclusive, essa espécie de migração é tão bonita que muitos turistas vêm de vários lugares do Brasil e do mundo para observar essa revoada de papagaios de perto. No Brasil, essas espécies de papagaios charão são encontradas principalmente na área de Mata Atlântica e nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Infelizmente, essa espécie está vulnerável à extinção. Por isso, há mais de 30 anos, existe um projeto charão para poder preservar essa espécie de papagaio charão. Essa espécie de papagaio é papagaio verdadeiro. Em geral, esse papagaio é verde, com penas amarelas ao redor dos olhos e apenas azuis acima do bico, que é todo preto. Nas asas há detalhes em vermelho e azul. Todo papagaio verdadeiro tem penas em azul, amarelo na cabeça, porém, para cada um deles, essa misturinha de cores é única. Esses papagaios estão espalhados em estados de todas as regiões do Brasil, nas biomas de Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Alguns estão acostumados a viver em cidades grandes, mas sempre preferem ambiente natural. Por viver em tantos lugares diferentes, pode se alimentar dos frutos, sementes, folhas, flores, inconstatável em plantas brasileiras. Apesar de ser uma espécie de papagaio com a maior população, também é uma espécie mais visada pelo tráfico de animais silvestres. Por isso, os números de animais estão diminuindo em muitos lugares. Assim, o papagaio verdadeiro está quase ameaçado de extinção. Então, desde 1997, existe um projeto de papagaio verdadeiro, a Fundação Neotrópica do Brasil. Nesse caso, essa espécie rara, linda, de papagaios verdadeiros, que tem em todos os estados, principalmente nos estados do Rio, também se encontra dessa espécie de papagaios no Brasil. Existem também várias outras espécies de papagaios erectus, papagaios de cara roxa, papagaios de pigmeu, papagaios de finches, papagaios do mangue, papagaios da cara roxa. Então, muitos papagaios. Bom, em relação ao papagaio verdadeiro, é a espécie mais conhecida do Brasil, que pode durar o seu tempo de vida em cativeiro até por 70 a 80 anos, os papagaios verdadeiros. Em relação aos papagaios na natureza, a vida de um papagaio na natureza é mais curta, em torno de 30 a 40 anos, pois está mais suscetível a doenças, predadores, traficantes de animais. E o papagaio doméstico, em média, vive 60 anos, mas pode chegar a 75 se tiver uma alimentação balanceada, uma rotina saudável e muito carinho. Então varia muito a expectativa de vida de papagaios, principalmente de papagaios de espécies diferentes, dependendo das condições de que ele vive e os cuidados que ele tem, que ele pode durar. Existe até um papagaio que durou 120 anos. Esse papagaio viveu na cidade de Sydney, na Austrália. Morreu aos 120 anos.
em 1916. Esse papagaio que foi registrado, né, como o papagaio mais velho que durou, né, no mundo. Quanto custa um papagaio? Bom, em primeiro lugar, não é um animal barato, mas depende muito. Você pode ou até encontrar criadores, né, com licença, né, criadores de confiança, que vende papagaios que custam entre 2.000 a 10.000 reais, dependendo da espécie e da criação desses papagaios. E qual é a diferença entre papagaios machos e fêmea? Não tem uma ciência exata. Agora, em relação ao papagaio macho, em alguns casos, os louros machos, os papagaios, né, costumam ser maiores e mais coloridos, com uma cabeça mais alongada, enquanto as fêmeas possuem comportamento agressivo. E além disso, há quem diga que os machos falam mais do que as fêmeas. Contudo, não há uma comprovação científica que isso realmente aconteça, ou vice-versa entre os sexos dos papagaios, entre macho e fêmeas. Por isso que é muito difícil saber se um papagaio é macho ou fêmea, pois nem todas as espécies apresentam diferenças físicas entre os sexos. Quando há diferença, elas podem ser pequenas e difíceis de você se identificar de quem é macho e de quem é fêmea. Algumas dicas para tentar diferenciar um papagaio macho de uma fêmea são: o tamanho costumam ser maior os machos do que as fêmeas. E o íris, que no caso é o papagaio verdadeiro. O íris dos machos adultos é amarelo e laranja, enquanto das fêmeas adultas é vermelho a laranja com um anel externo avermelhado. Então dificilmente você consegue identificar com clareza quem é macho e quem é fêmea. Então você precisa exatamente mesmo fazer um exame para saber qual papagaio que você tem que possa ser macho ou fêmea nesse caso. E nesse caso, com o exame específico, né, o DNA, você demora um pouco, tá? 20 dias para sair o resultado, para você ter certeza qual papagaio que você tem, se ele é macho ou fêmea. Esse exame é mostrado por um exame de sangue. Qual o tamanho de um papagaio? Não existe um tamanho exato dependendo da espécie, variáveis de papagaios. Bom, o papagaio verdadeiro pode chegar a 37 centímetros de comprimento e alcança cerca de 400 gramas. Essa é a diferença no caso desse papagaio, né? Que é o papagaio verdadeiro. O tempo de casalamento dos papagaios, eles casalam e põem ovos 1 ou 2 vezes por ano, com até 4 ovos em cada ninhada. A fêmea incuba os ovos enquanto seu parceiro alimenta. Quando os filhotes nascem, após cerca de 30 dias, a fêmea passa as 2 primeiras semanas alimentando com comida que o macho fornece para ela. A época de reprodução dos papagaios varia de acordo com a espécie, mas geralmente ocorre entre setembro e fevereiro. Os papagaios atingem a maturidade sexual após 4 anos de idade. E além disso, qual o tempo de um papagaio botar ovo? A reprodução só acontece somente a partir dos 5 anos de idade, em geral. E, como eu disse, ocorre em setembro e fevereiro, no período de 24, 29 dias ou 30. E assim nascem os filhotes dos papagaios. E eles são alimentados através da mãe, com o macho trazendo a comida para a fêmea e a fêmea dando comida aos seus filhotes. Bom, com 60 dias de vida, os filhotes deixam o ninho e começam a se alimentar sozinhos, não sendo mais dependente dos pais. Lembrando que para você criar papagaio, é muito importante você ter uma licença do IBAMA para você poder criar o papagaio, que você pode criar em casa. Então tem que ter todo cuidado, todo carinho, toda atenção, toda alimentação saudável dessa espécie. É permitida, mas você tem que ter uma licença do IBAMA
tudo registrado, tudo direitinho. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal Coisas do Mundo e Diversidades. Me dá aquela moral, aquele like, é muito importante para o crescimento do canal. Até a próxima. Um abraço.